Comunicação interna. Parte 2. Cultura organizacional. Olá. Cultura organizacional. Você deve ter já percebido, é claro, quantas expressões, eventualmente novas, você passa a conhecer. Essa mais uma, cultura organizacional. É claro que você já deveria ter inferido que houvesse mesmo uma cultura organizacional. Tudo aquilo que vale para uma cultura, que é um conjunto de crenças, de valores e assim por diante, não é? Um volume, vamos dizer, de predições mesmo em relação ao próprio futuro. Isso também pode fazer parte de uma determinada cultura. Isso também está presente na empresa. E, na verdade, nós trazemos para a aula mais esse grande campo de reflexão para ver qual a sua relação da cultura organizacional com a comunicação empresarial. Antes de tudo, nós vamos fazer uma análise por comparação entre dois momentos bem demarcados na história das instituições. Um momento passado, chamado aqui de moderno, e um outro de pós-moderno a partir de determinado momento. Vamos ver. Está aqui, paradigmas organizacionais modernos. O que nós estamos falando aqui? Em paradigmas organizacionais, você já conhece alguns tantos organizacionais, como, por exemplo, a escola clássica de administração, no interior da qual está a teoria de Taylor, a teoria burocrática, existe o paradigma gerencial, tudo isso você conhece, pelo menos em parte, né? Então, esses modernos, esses paradigmas modernos versus os pós-modernos. Olha, vamos dizer de forma muito esquemática, vamos aceitar que esses paradigmas modernos vêm lá desde o início dos anos 20, até mais ou menos final dos anos 70. Tá? Esses são os paradigmas modernos. E aqui os paradigmas pós-modernos, final dos anos 70, mas sobretudo a partir dos anos 80 em frente. Então, do ponto de vista histórico, aquilo que é determinante para a vida no planeta acaba sendo, não é, tomando como referência o governo americano, aqui é a chamada era Reagan, ou seja, o neoliberalismo, ele se estrutura ou se reestrutura, não é, como visão a partir desses anos 80. Então, não tente ver aqui, não é o caso, de você ver de um lado, do lado esquerdo da tela, aquilo que podemos chamar como ultrapassado. Em absoluto não se trata disso, ou de negatividades, pior ainda. E do lado direito, tudo que é bom, ou positividades. Outro grande erro. Na verdade, nós temos que ver tudo isso de forma dialética, reconhecer determinados vetores em cada um desses quadros, não é? Em maior ou menor extensão, com maior ou menor efeito na vida dos indivíduos, inclusive na sua. Então vamos lá, você tem que ler a partir da coluna do meio. Tomando como variável o ambiente, não é? O ambiente, já sabemos, não é apenas o ambiente interno da empresa, mas é o ambiente como um todo, o ambiente externo, o ambiente de negócios de uma empresa. O ambiente, de um lado nós temos a estabilidade, uma estabilidade vivida conforme o Sennett, teórico que já conhecemos, vivida muito no tempo do Taylorismo, por exemplo, e além. Nos anos 50, nos Estados Unidos, a época, o momento de ouro, de grande força, de reconstrução da Europa, bons ventos também, até para um país como o Brasil, que exportou muito lá naqueles anos 50. Então, uma estabilidade, né? Grande estabilidade. Do outro lado, claro que a turbulência, né? A trepidação, a instabilidade. Do ponto de vista da forma do capital, nós temos lá dinheiro, é claro, aquilo que é mais óbvio, né? Dinheiro materializado na forma de prédios, máquinas. Aqui nós estamos do que na chamada sociedade do conhecimento. Você sabe que na sociedade do conhecimento, não é? Ou sociedade da informação, às vezes é assim chamado, o que vale é informação. Esse aqui é um grande ativo. O que vende o Google, hein? Se não é
informação, por exemplo, né? Só para ficar no exemplo óbvio. Do ponto de vista da tecnologia, é a mais rotineira possível no passado. Rotineira, aquilo que se entregava, enquanto que a tecnologia, dentro dos paradigmas pós-modernos, claro que nós podemos pensar como aquilo que é rotineiro, tudo que é digital, é óbvio, computadores, etc, etc, mas é não rotineiro também na sua capacidade de inovação, não é? De surgir muito rapidamente, uma nova tecnologia. Isso, às vezes, de um ano para o outro. Por outro lado, a dimensão das empresas, aqui as gigantes estão aqui, pense das montadoras de automóveis, todas nasceram nos anos 20, 30, a partir dali, por exemplo, as grandes fabricantes de navio, por exemplo, em todos os setores, né? A preponderância das grandes empresas. Aqui do outro lado nós temos a pequena e a média e principalmente na experiência brasileira, muito o papel da pequena empresa. Da pequena empresa, a startup, por exemplo, que pode nascer como pequena, tornar-se média e continuar crescendo. Nós temos uma empresa, só para dar aqui ciência, não é? De uma empresa da área de marketing digital, que começou com 40 funcionários há 4, 5 anos e hoje tem exatamente cerca de 800 funcionários. Né? É uma empresa que vai ao mercado, consegue recursos de um fundo de investimento e vai crescendo assim. Veja que de um lado nós temos crescimento e eficiência, crescimento como produto de uma série de práticas, é claro, e a questão da eficiência. Imagine dentro daquela visão clássica, como que a eficiência, afinal de contas se tem controle sobre os processos o tempo todo, como que a eficiência se coloca como mola, como decisiva, não que ela ainda não seja. Isso do ponto aqui de vista das metas, crescimento e eficiência. Ora, nós temos, que interessante, do outro lado, aprendizagem e eficácia, aprendizagem do ponto de vista da gestão de conhecimento nas empresas. Esse é um capítulo à parte aqui na nossa reflexão, que terá seu lugar, vamos tratar também disso. A eficácia. Qual a diferença entre eficiência e eficácia? Você já pensou a respeito? O que é eficiência e eficácia? Eficácia está muito voltado efetivamente para o resultado, enquanto que eficiência parece mais voltada para o processo. É preciso ser eficiente para se obter eficácia, resultado, não é? Enfim, a eficácia, digamos que seja até percebida, né? Talvez de forma mais concreta até mesmo do que a eficiência, já que eficiência parece ter um lastro, digamos, histórico, etc, etc. Do outro lado, do ponto de vista da cultura organizacional, presença esperada de empregados. Presença esperada de empregados. Vamos ver do outro lado, empregados com poder de decisão. Opa, aqui, né, se nós tomarmos como referência, isso aqui é uma reflexão, é um esquema montado por esse importante teórico das organizações, que é o Daft. Nesse aspecto propriamente, essa afirmação entra em oposição com aquilo que vimos no âmbito da teoria das considerações do Sennett. Será que os empregados têm poder de decisão? Segundo ele, não. Aparentemente não, o teórico inglês, mas não para esse outro aqui que vê essa questão do poder de decisão como uma das molas propulsoras da nova empresa. Continuando, nós estamos, atenção, fazendo aqui essa avaliação, nos detendo nesse quadro comparativo, exatamente para favorecer uma reflexão a respeito de cultura organizacional. Né? A cultura organizacional como essa grande área de interesse total da comunicação empresarial. Então, você que é comunicador, claro que você tem que ter esses esquemas prontos em mente, certo? Você tem que ter um substrato informacional. Mais do que isso, você tem que ter um conhecimento armado, um preparo intelectual
muito significativo, principalmente no momento de alta competição, como é o caso das grandes empresas, mas não somente elas. Nós temos aqui como resultado organizacional, como resultado, enquanto que o outro, nós estávamos pensando nesses paradigmas, né? A comparação. Veja como resultado o que acontece. Do lado do paradigma moderno, ela é rígida, né? O controle é rígido, ou o resultado é rígido, ou a empresa antes é rígida, centralizada, com fronteiras distintas. Se nós formos pensar na estrutura, fronteiras distintas, claro que sim. Né? Se estamos falando muito frequentemente também de prédios, de algo que é concreto, claro que essas fronteiras são distintas, inclusive aquelas nacionais. Veja o que acontece do outro lado. É flexível e descentralizada. Pode inclusive funcionar, uma empresa pode funcionar como extensão na sua casa, espectador. É possível que você, em algum momento da sua jornada laboral ou empregatícia, se preferir, ou profissional, você seja convidado ou tenha oportunidade de trabalhar em casa para uma determinada empresa. Daí essa flexibilidade. Fronteiras indistintas, claro, essas fronteiras rígidas foram desmanchadas, inclusive do ponto de vista espacial, se pensarmos na abrangência das grandes empresas que vão imprimindo sua marca mundo afora. Do ponto de vista da liderança, nós temos de um lado as empresas que são autocríticas, centradas em si mesmas, autocríticas, e melhor do que isso, é a autocrática, na verdade. Autocrítica é verdade, existe isso, mas muito autocrática no sentido, ou monocrática, no sentido de ter ali papéis muito bem estabelecidos. E do outro lado, uma liderança funcionária, distribuída, a verificar. Do ponto de vista das comunicações, formais e escritas, sim, grandes protocolos de cima para baixo, nós veremos isso esta aula, são os fluxos comunicativos ou comunicacionais, sobretudo aqui o chamado fluxo descendente, né? De cima dos escalões superiores em direção aos inferiores. E aqui do outro lado, informais e verbais, tudo mais rápido, portanto. Do ponto de vista de uma escola, de um paradigma da comunicação, tá? Se formos pensar, por exemplo, na Escola de Montreal, pertencente ao paradigma interpretativista, toda atenção nesse discurso formal, informal, aliás, informal e verbal. Não que se não leve em conta também o formal, aquele que está em manuais, em protocolos, em ordens, etc., etc., não é? Nos documentos fundacionais, mas o informal e o verbal, ele é promovido e respeitado na abordagem de um paradigma como esse, que é o da Escola de Montreal, por exemplo. Do ponto de vista do controle não poderia ser diferente, você já sabe, né? Claro que de um lado tem que ter muita burocracia, muito controle, aqui é quase que sinônimo, né? As palavras são quase sinônimas. Do outro lado, ela é descentralizado e com autocontrole. As empresas tendem a ser assim. No entanto, a par desse discurso da descentralização, do autocontrole, a par de um discurso modernizante, muitas vezes grandes instituições são altamente burocráticas. Do ponto de vista do planejamento e tomada de decisões, é claro que gerente, claro, isso aí é decorrente mesmo da visão burocrática. E do outro lado todos, será a verificar qual é a sua experiência, espectador? Qual é a sua experiência? Você trabalha numa empresa moderna? Será que todos falam? Aliás, faz parte, penso eu, do seu exercício, do seu esforço interpretativo dessas aulas e de outras tantas a que você tem acesso, pensar no seu caso, pensar nas empresas que você conhece, nas empresas que deseja conhecer, as empresas sobre as quais você leu alguma coisa, pensar no seu dia a dia, e é assim, na verdade, que você vai afiando o seu olhar, tornando mais agudo, mais crítico, mais preparado, mais encorpado, tá, em relação aos objetos da comunicação.
Os princípios de orientação muito patriarcais, muito baseados na figura, sobretudo, do fundador. O fundador aqui tem um papel especial, e enquanto que do outro lado, igualitário, um pouco de desdobramento do papel do todos. Olha, tudo isso para pensar em cultura organizacional. Dois grandes modelos, como todo esquema. Claro, tudo aqui é muito resumido, é mesmo facilitado, né? Enfim, não se pode esperar de um esquema como esse uma grande capacidade analítica, é um esquema. Mas, de qualquer forma, vale para a nossa reflexão em torno do conceito de organização, de cultura organizacional. Vamos lá. Aí está. Tudo que vale para qualquer cultura vale para a empresa. Valores, cultura é um conjunto de valores, crenças. Pense na cultura brasileira, né, como referência, das interpretações que damos, às vezes, ao nosso destino, às nossas origens, a interpretação que damos às transformações, a própria história. A história, antes de tudo, um texto, é uma interpretação. A história também é uma versão, ela mesma, não deixa de ser uma versão sobre fatos. Não existe uma verdade absoluta, suprema sobre nada. Na verdade, estamos diante, inclusive a chamada ciência-história é uma narrativa e, como tal, sujeita também à manipulação, a um trabalho de lacuna. Claro que a história se sujeita ao poder da ideologia, basta você lembrar de que basicamente a história é a história dos vitoriosos, né? Isso não é novidade para você. Divisões de mundo característico de certo grupo humano, etc, etc. Que propriamente, né, essa visão de mundo característico de certo grupo humano, dependendo do grupo humano que você escolha para narrar a própria história do país, talvez você possa se surpreender com os resultados da narrativa. Bom, é próprio de uma cultura ser partilhada ao longo do tempo. Se não houver partilha, não é cultura, não é aquilo que é comum, com indivíduos desse mesmo grupo, e de fato é isso que ocorre no interior de uma organização. Então nós estamos falando sempre em cultura organizacional, reconhecendo os valores da empresa. Esses valores, em parte, são muito mais do que aqueles que são anunciados juntamente com a missão. Muito mais, não se colocam ali todos os valores, seria algo até redundante no certo sentido. As crenças de uma empresa, claro, as empresas, nunca pense que uma instituição é vamos dizer, é um ser dotado de uma objetividade suprema. Uma organização reflete a subjetividade dos seus gestores também, embora, obviamente, as empresas tendam a adotar discursos e práticas objetivas, coordenadas, metrificadas, pensadas e repensadas, mas as empresas refletem a cada momento a subjetividade dos seus gestores. Pense num canal de televisão famoso, cujo líder desse canal, dessa emissora, parece ter uma personalidade tal, maior que a própria emissora. E essa emissora é contagiada pela personalidade desse líder, bastante conhecido líder. Ora, eis aí um modo de a subjetividade, inclusive, do tal líder, mexer até talvez na grade de programação dessa emissora. Isso é amplamente conhecido, mas isso também não é um caso isolado, absolutamente não é um caso isolado. Voltando aqui, o que nós temos? Cultura compartilhada, já sabemos, envolve isso que é interessante. Essa cultura, ela envolve a poucos ingressantes. O ingressante não tem possibilidade de dizer, essa é minha empresa, né? Dizer, eu conheço minha empresa, eu sei como ela procede. É difícil. Por vários motivos. Primeiro, que ele é ingressante, é claro, não conhece o ambiente. Segundo, essa questão aqui que está posta, embora ele seja a cultura, uma espécie de texto não escrito, mental e psicológico, você imagina o quão abrangente possa ser a cultura organizacional. É atitudinal,
Ou seja, é mais pontual, mas é também atitude do ponto de vista do conjunto também de seus funcionários. Atitudinal e sentimental, capaz de cimentar mesmo, de ligar, criar coesão, portanto, laços, né, entre os funcionários, sem, no entanto, ser percebida. E é interessante essa outra parte aqui, que quando ela passa a ser muito percebida, sim, ela não é percebida, ela está posta, a cultura está posta. Se a cultura passa a ser muito percebida, muito provavelmente ela passou a ser um sistema mais ou menos excessivamente normativo e até asfixiante. Então a cultura organizacional, o ser da empresa, aquilo que ela é, entra aí uma discussão sobre clima também organizacional, vamos também conhecer esse conceito. Se a tal cultura ela passa a ser percebida, muito provavelmente é porque passou a ser um sistema opressivo, extremamente opressivo. Indo em frente, vamos dizer que são duas as missões, principalmente para o DAFT, ali mencionado naquele quadro, aquele comparativo, são duas as missões da cultura organizacional: integrar os membros da comunidade, os funcionários, etc., configurando o sistema hierárquico e ajudar a empresa a se adaptar ao ambiente de negócios, né? A empresa, ela tem uma visão autorreflexiva, ela olha para dentro dela o tempo todo, para o próprio umbigo, às vezes em demasia, mas é claro que esse esforço, esse empenho dos membros, dos agentes, esse esforço efetivado, realizado no interior, tem como missão a entrega de algum tipo de valor que está fora da empresa. É verdade, já que, afinal de contas, o tema aqui é comunicação interna, que o próprio funcionário é um cliente, claro, sobretudo quando ele pode, e frequentemente ele pode, não sempre, mas com certa frequência, ele pode consumir os produtos produzidos pela sua empresa, ou o serviço, não é, realizado, efetivado pela empresa, com frequência, não sempre. Por exemplo, dentro de uma visão mais ou menos maniqueísta, né, costumava-se falar no tempo do autossindicalismo, no ABC, que aquele operário que fabricava automóveis não tinha acesso à compra de um automóvel, né? Então, não necessariamente o funcionário passa a ser cliente, mas em sendo cliente, ele é uma espécie de embaixador de marca, ele falará bem, promoverá muito bem a organização de um modo geral. Dá-se muito valor para o papel do fundador, porque é ele que imprime as primeiras marcas, né? Comportamento, visão de mundo. Então, aqui há uma carga de subjetividade, de personalidade muito fortemente percebida. Toda essa visão de mundo, esse comportamento, acaba moldando a organização. De tal modo que algumas organizações lembram de seu fundador como estratégia, inclusive, como história, o tempo todo. Então, o fundador de um banco, a história daquele fundador do banco, a coragem, o destemor, a dedicação dele, a determinação desse fundador é sempre retomada, revisitada, reforçada diante de todos, inclusive diante dos ingressantes, para os ingressantes na empresa. Esquematicamente, então, nós temos o seguinte: a missão ou as missões da cultura organizacional integra os membros da comunidade organizacional. Para isso, faz uso de símbolos observáveis, vamos conhecer as cerimônias, histórias, lemas, etc., comportamentos, trajes, inclusive. Isso aí, o traje pode ser um símbolo. Estruturas físicas, o modo pelo qual os prédios, as instalações se estruturam, se apresentam, se conservam, como foram modelados e assim por diante. E do outro lado, ajudar a empresa a se adaptar ao ambiente externo. Significa, nós sabemos tanto quanto sobre nós somos tão fortes como cultura, a ponto de nós sermos capazes de sermos reconhecidos pela nossa identidade. A nossa identidade, portanto, e eis aqui um conceito que precisa ser evocado,
né? Outra vez, identidade, imagem, reputação, todos esses fatores integram-se nesse grande e vasto campo da cultura organizacional. Os valores subjacentes, aquilo que não necessariamente é afirmado, mas está ali posto, de raiz mesmo, são essas premissas, convicções, os sentimentos, tudo isso aí faz parte desse caldo cultural. O que se pretende com a cultura? Essa expressão aqui é frequente na teoria das organizações, na gestão de pessoas, engajamento. Uma palavra que vem lá da teoria de guerra, se fala muito isso no âmbito das forças armadas, um engajamento. Pretende sempre um engajamento mais do que uma ligação passageira, pretende-se esse engajamento. Quem não consegue engajar o funcionário pode perder triplamente, né? Não se tem um colaborador no sentido como a instituição passa a desejar, comumente deseja, não conta com ele como cliente e também como divulgador, né? Se ele não é cliente, ele não confia. Se ele não confia, ele não divulga. Se ele não foi engajado, portanto, foi tomado de reações, de antipatias, se o ambiente não é bom, se a cultura organizacional ela de fato inóspita, né, reativa, tudo isso é material da comunicação empresarial. Tudo isso já é seu interesse, espero que seja, nesse momento, e talvez mais agora, a partir, enfim, aqui dos nossos esforços. Nós temos aqui como esse processo de aculturação, que é um processo, a palavra já diz, a aculturação se dá ao longo da jornada, do tempo. Nós temos os ritos e cerimônias. Por exemplo, iniciação de novos gerentes. Quem já não soube, teve notícia de alguma coisa assim, entrega de prêmios por antiguidade, por exemplo, principalmente por cumprimento de metas, né? De metas, bateu a meta do mês. Existe lá uma coisa que é uma forma de reconhecimento, é muito tênue, né? Mas acho que muita gente, para além da empresa, conhece dessa empresa, que é a fotografia do atendente de balcão, do McDonald's, de outras lojas, se coloca lá aquele funcionário como funcionário do mês. Aquilo é uma forma de reconhecimento, sem dúvida, um prêmio. Tomara que resulte em algo mais do que hambúrgueres, né? Muito bem. Divulgação de valores organizacionais na forma e no cumprimento de metas e afins. Os valores organizacionais são frequentemente retomados como tema, como inspiração nos papéis, folhetos, por exemplo. Às vezes até esses valores estão presentes na própria intranet, mas no jornal, na TV corporativa, na rádio corporativa, nos trabalhos de gestão do conhecimento. Esses valores organizacionais, portanto, são a base mesmo, né? Os pilares da cultura organizacional. Ritos e cerimônias fazem parte disso. A história dela mesma, a empresa, mas muito frequentemente do próprio fundador, como já referido, né? Os fatos marcantes da trajetória, conta-se sempre que, vamos pensar aqui, né, já é recorrente lembrar-se dessa empresa, que ela está presente no nosso dia, e eu uso aquilo que está próximo de nós como exemplo. Mas no caso da Rede Globo, teria, na verdade, obtido uma grande audiência lá nos começos, por conta de uma grande enchente no antigo estado da Guanabara, não é? Essa história dos começos, aquilo que firma a imagem, tanto quanto da cultura, do empenho da tal empresa em benefício da notícia, tudo isso é sempre lembrado, frequentemente lembrado a todos. Isso deve estar então nos chamados anais, né? Anais da empresa. Indo à frente, nós temos os símbolos, não aqueles, né, da identidade visual, como da papelaria, os prédios, as instalações, móveis, etc., mas elementos que representam uma intenção, um sentimento, um valor. Por exemplo, presidentes e diretores
que fazem uso do mesmo refeitório dos funcionários, isso é uma forma de dizer somos todos iguais, somos uma equipe, não é? Manter as portas abertas literalmente, né, como já se fez, ou se faz, né, alguns executivos, notáveis executivos estrangeiros, americanos sobretudo, tal, de deixarem as portas permanentes abertas e, sobretudo, mais para cá, talvez mais dos anos 80 para cá, no momento em que as paredes vão sendo derrubadas das instituições e nós temos um grande campo, né? Sem obstáculos, né? Sem muralhas, sem divisões, na verdade, nem sequer baias, que as empresas passam a não utilizar com a frequência que já utilizaram as tais baias, que são microformas de pequenos ambientes, né, por assim dizer, e, portanto, também algo mais ou menos fechado. Então, muito bem, isso aí também faz parte da cultura organizacional. A linguagem, as organizações podem lançar mão de metáforas e de outras figuras de linguagem para sintetizar valores e conceitos na forma de lemas. Cuidado com aquele lema batido, não é um lema, mas é quase que enfim, é um clichê, é um lugar comum e, como tal, nunca certamente repetido de forma sincera. Esta empresa é uma família. Alto lá, não? Alto lá. Geralmente empresas conservadoras, não muito críticas do próprio papel, do mercado, até cientes da instabilidade do mercado de trabalho, claro que elas são, mas usam essa expressão sem, no entanto, jamais revelar uma atenção, além do óbvio, além daquilo que seja indispensável, em favor do colaborador. Então, por que seria uma família? Porque estão reunidos no mesmo espaço? Eu já terei feito essa pergunta e volto a fazer. Você conhece famílias que demitem seus filhos? Então, por que uma empresa lança mão ainda, não é, de frases de efeito, hoje, na verdade, de pouco efeito como essa? Eu quero agora, mais uma vez, agradecer o seu interesse. Nós vamos conhecer ainda muito mais a respeito desse assunto fascinante, que é a cultura organizacional. Quero desejar também, é claro, bons estudos. Até!